Olá, gente, boa noite. Eu sou Ana Paula Marchiori, da Casa do Caminho. Estamos hoje aqui para estudarmos juntos nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, itens de 1 a 11. Buscai e achareis. Antes de começar, vamos fazer a nossa prece, buscando o auxílio de Deus, de Jesus, dos nossos amigos espirituais. Senhor Jesus, aqui estamos, pedindo a Tua proteção, o Teu amparo, as Tuas bênçãos, Senhor, sobre esse momento de estudos, de reflexão, de aprendizado, de internação, Senhor, de tudo isso que nós vamos ver e rever aqui nessa tarde. Que seja em Seu nome, em nome de Deus, de todos os amigos espirituais que nos assistem, que possamos encerrar a prece e iniciarmos o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente começa esse estudo com uma passagem de Jesus dizendo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e se abrirá aquele que bate a porta. Eu vou só ver aqui se o vídeo... Desculpa. E aí ele continua: qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou, se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. E aí, a gente pode ter a falsa impressão com essa passagem, primeiramente, antes de eu trazer isso que eu ia falar agora, há que se pensar em o que é pai, né? A figura do pai, quando ele diz aqui que vós que sois imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Aí a gente pode pensar assim: mas o meu pai não foi um bom pai, o meu pai me abandonou, o meu pai nunca esteve presente. A gente sabe que existem pais que são criminosos, que matam os filhos, que são pedófilos, enfim. A gente sabe que existem vários tipos de pais, mas a gente não vai dar a essas pessoas o título de pai, porque pai, verdadeiramente, é aquele ser que vai cuidar, que vai zelar, que vai fazer sacrifícios, que vai ver todas as necessidades e prover, né, tudo que for possível. E ele pode estar na presença de um avô, de um irmão mais velho, de um tio, de um vizinho, de um padrasto, de até um amigo. Então, às vezes a mãe vai fazer o papel de pai e mãe ali, né? Então, a figura de pai, quando a gente fala aqui, quando Jesus traz o pai, é exatamente isso. É essa figura de pai bondosa,
cuidadora, zelosa. Esse pai, e que ainda é imperfeito, apesar de muitas vezes tentar fazer de tudo para nos ajudar. Existe uma historinha da mãe, né, o livro A Mãe que Desistiu do Céu. Não é o pai, mas é a pessoa responsável ali. E é isso aí. A figura do pai ou da mãe é esse amor capaz de largar tudo. E mesmo assim é imperfeito. E se mesmo sendo imperfeito é capaz de tantas coisas, de ajudar, de socorrer, que dirá Deus que é perfeito? O que Ele não fará por nós, né? E aí, a gente vai para essa primeira partezinha, quando ele fala: pedi e vos será dado, buscai e achareis. Todo aquele que bate, a porta se abrirá. Aí a gente pode ficar com a sensação de que basta a gente pedir, basta a gente se voltar para Deus, que o céu vai se abrir e as coisas vão acontecer, né? E a gente pode ficar sentado aqui esperando, só pedir. Só que não é assim. O que acontece? Nos próximos itens, ele vai falar para a gente da importância da lei do trabalho. Que é através do trabalho que a gente vai progredir, que é através do trabalho que a gente vai evoluir. O trabalho, ele é importante para a gente até materialmente falando. A gente evolui materialmente, a gente sai do nada, né? A gente começa não tendo nada. A gente tem as coisas dos nossos pais, e aí a gente trabalha, a gente conquista as nossas coisas. Alguns até herdam coisas, mas se não souberem, se não trabalharem e não souberem manter aquilo, se perde. Então, o trabalho ele é necessário. A pessoa que não trabalha, que não faz nada, não vamos pensar nem uma pessoa que não trabalhe completamente. Vamos pensar que a gente pare de trabalhar por alguma razão, a gente pare, fique acamado durante um tempo. Até a nossa musculatura, ela atrofia, né? A gente perde o tônus. E aí a gente tem que, quando melhora, tem que fazer fisioterapia para recuperar. Por quê? Porque a gente parou de trabalhar a musculatura física. Assim também é com a nossa questão espiritual. A gente precisa do trabalho para se desenvolver, para adquirir novas capacidades, novas habilidades, né? E a gente ir melhorando. Vamos pensar lá no Thomas Edison. Se Thomas Edison ele não tivesse trabalhado, né, se esforçado, a gente vai ver aqui que os espíritos, eles não trazem para a gente a coisa pronta. Se fosse assim, Thomas Edison não tinha tido tantas tentativas. De cara, ele tinha tido uma orientação espiritual ali, ó, faz assim que vai dar certo. Mas não, precisa o trabalho. E ali ele ficou experimentando. É claro que existia ali um acompanhamento espiritual, orientando, vibrando, para que tudo transcorresse, para que ele chegasse àquela descoberta. Mas ele precisou do esforço dele. Ele precisou desenvolver a sua parte intelectual, né? Fez inúmeras conexões neurais, melhorou e capacitou a sua mente para tantas outras coisas que ele poderia fazer e fez depois, né? E assim somos nós. A gente vai se desenvolvendo intelectualmente, e aí, na medida que a gente desenvolve o intelectual, a gente vai arrastando o moral junto. A gente vai desenvolvendo intelectualmente, melhorando. Como vivemos em sociedade, acaba que a gente desenvolve toda aquela sociedade, né, que está ali junto da gente, a gente se desenvolve junto, porque não estamos sozinhos, e é assim que a ciência funciona, e a gente melhora com isso, a gente progride.
e progride espiritualmente também. E aí tem uma parte que ele diz aqui, que, por exemplo, é muito importante para isso a reencarnação. Se a gente não reencarnasse, cada vez que viesse uma nova leva de geração, a gente começaria do zero. Na medida que a gente reencarna, a gente já volta com conhecimento da última encarnação. Ah, mas não tem um esquecimento? Sim, tem um esquecimento. Mas existe aquele resíduo que fica lá no espírito, né? A gente tem uma certa consciência. E aí aquilo capacita a gente para novas experiências, para novos aprendizados. Então, a humanidade, ela continua. É interessante, por exemplo, quem trabalha com criança, e mesmo quem não trabalha, quem procurar ouvir histórias das gerações mais antigas, vai saber que antigamente as crianças ficavam muito tempo com os olhos fechados. De tempos para cá, as crianças já vêm abrindo seus olhos. Agora as crianças já mexem com uma facilidade, com idades muito pequenas. Elas já mexem em eletrônicos que às vezes a gente tem dificuldade. O que é isso? São aqueles espíritos que já estão vindo mais desenvolvidos, mais capacitados, né? Renovando agora outras áreas de conhecimento. E nós, quando desencarnarmos e reencarnarmos, vamos ter facilidade em outras coisas que hoje a gente tem dificuldade. E assim a humanidade desenvolve. Segundo os espíritos, assim, a gente saiu da barbárie, e a gente entra na civilização e futuramente entraremos na angelitude, na perfeição relativa. Chegaremos lá. Mas aí ele diz aqui que os espíritos nos ajudam, né? Ele traz até um exemplo do anjo de Tobias, que é um espírito que está tão materializado. Tobias vai fazer uma viagem e aquele espírito acompanha ele durante todo o trajeto, e somente no retorno ele descobre que era um espírito, que era um anjo. O anjo, se eu não me engano, Rafael, que fica ali com ele durante todo aquele percurso. Então nós temos sim a ajuda desses amigos espirituais. Quando ele diz pedi, obtereis, buscai, achareis, é isso, ó. Buscai, pedir luz, pedir forças para resistir ao mal, pedir assistência dos bons espíritos, e eles vão vos acompanhar. Eles vêm ao nosso encontro nos ajudar se a gente pedir. Contudo, eles não fazem o nosso trabalho. O esforço é nosso. E aí a gente vai ver que no Evangelho, Jesus traz o tempo todo a necessidade do trabalho. Ele traz a parábola dos 2 filhos, onde um filho trabalha, né, ajuda o pai, apesar de ter uma má vontade a princípio, mas ele ajuda o pai e ele recebe a herança por conta de toda essa ajuda. Enquanto que o outro, que não quer ajudar, acaba ficando sem nada. Ele traz a parábola dos trabalhadores da última hora e outras tantas situações que ele vem reforçar a necessidade do trabalho para a gente. E aí os espíritos estão ali nos ajudando, na medida que a gente está se esforçando, eles vêm nos ajudar, nos orientar, nos intuir. Mas o esforço é nosso. A gente aqui faz o contrário, né? Se a gente é mãe, a gente não deixa o filho. Agora você já pode colocar, já existe uma tabelinha. A criança já pode trabalhar a partir de 2 anos, ela já pode ter uma tarefinha. Para quê? Para ela se sentir pertencente, útil, para ela desenvolver organização e outras tantas coisas. Mas 2 anos, sim, com 2 anos ela já é capaz de fazer algumas pequenas tarefas. Assim como o idoso também. A gente acaba tirando do idoso um monte de tarefas que ele pode fazer, apesar de algumas dificuldades que ele tenha.
Por quê? Porque esse sentimento de utilidade que o trabalho dá faz a gente ter sentido na vida, a gente ter significado para aquela sociedade, para aquele grupo familiar. E isso é muito importante. E a gente, diferente dos bons espíritos, a gente acaba tirando isso. Então, se eu tenho um idoso com Parkinson em casa, ele não pode botar um copo na mesa, tudo bem, bota um guardanapo, né? Tudo bem, forra a mesa com a toalha. Mas deixa ele fazer alguma coisa que ele se sinta útil, porque isso vai ajudar ele cada vez mais a se sentir estimulado. Da mesma forma com as crianças. A gente tem que aprender com os nossos amigos espirituais a agir com o nosso espíritozinho que está ali sob a nossa direção. Seja uma criança, seja um paizinho, um avôzinho. A gente tem que aprender com os amigos espirituais. Isso é muito importante. Então, continuando. Ele diz aqui que, na verdade, a gente precisa aproveitar desse amparo espiritual. E aí ele diz uma coisa aqui, muito, muito importante. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância diante de Deus. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças. Por quê? Porque existe uma coisa muito importante que a gente tem que aprender. A gente tem que começar a usar, a gente pede, né? E nós, Jesus já dizia, vós sois deuses. A gente pede, mas a gente quer fazer da nossa forma. Tem uma historinha de uma mãezinha que ela queria muito, o filho dela está muito doente, ela queria muito que o filho dela melhorasse e ela estava vendo que o filho ia desencarnar. E ela pede, ela fica desesperada pedindo para o filho não desencarnar. E o filho melhora de tanto ela se esforçar ali, doar fluido para o filho dela melhora, cresce. E aí o filho dela entra numa situação difícil de vida, até chegar a um ponto que ele entra para a questão de drogas e tal, e um dia ele bate nela por causa disso. E nesse dia ela entende que era melhor que ele tivesse desencarnado naquela ocasião. Não só porque ele bateu nela, mas principalmente porque ele entrou por um caminho muito complicado. E a gente cansa de fazer isso, a gente pede e a gente não bota Deus diante desse nosso pedido, à frente disso. A gente quer uma coisa, mas a gente não quer saber se aquilo é o melhor, se Deus está de acordo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E aí a gente corre atrás daquilo. Mas será que a gente tem capacidade de lidar com aquilo que a gente está pedindo? Se aquilo vier para a gente, e vem porque a gente tem força, o pensamento é força, né? É energia, se materializa. Aí vocês vão dizer, mas Deus permitiu? Sim, Deus permitiu, porque Deus deu livre-arbítrio para a gente. Só que será que a gente é capaz de lidar com as consequências do nosso livre-arbítrio? Pois é. Tem uma passagem quando ele diz aqui que a gente deve se colocar diante de Deus com muita humildade. Então a gente deve fazer nas nossas preces, Senhor, até aqui eu consigo. Daqui para frente não é mais possível, é com você. É com os amigos espirituais, é com o Senhor, é com Jesus. Eu não consigo. E pode colocar de todo o coração, sabe? Agora, fazer segundo a sua vontade. Eu sei que é difícil. Por exemplo, se é um filho nosso que está para desencarnar, a gente tem a coragem de dizer, Senhor, se for o melhor para ele. Às vezes o marido a gente não consegue desligar,
uma mãezinha, a gente fica ali agarrado, querendo que ela melhore, melhore, melhore. Mas será que é o melhor para ela melhorar? É que a gente fica muito preso nessa vida aqui. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. E ainda sobre a questão da humildade, existe uma parábola que eu gosto muito, que é da viúva. E Jesus, ele traz esse mesmo contexto em duas situações diferentes, mas é a mesma coisa. É uma viúva que ela tem uma causa e ela bate na porta do juiz, e ela bate. E ela cansa, ela vai sempre lá, e o juiz não atende. Ela volta e o juiz não atende. Ela volta até que um dia o juiz se cansa e atende e dá ganho de causa para ela, porque era uma causa justa. E aí Jesus fala, ora, um juiz que não é um bom juiz e que não estava de boa vontade, ele atendeu, porque ela ficou ali, insistindo, né? E aí tem uma outra parábola, que é semelhante, que é a do homem que recebe uma visita tarde da noite, e ele não tem pão para dar para a visita. E aí ele vai ao vizinho, chama o vizinho inoportuno. E ele vai no vizinho e ele bate no vizinho, e ele chama, e o vizinho diz que está dormindo, e o vizinho não atende, e o vizinho pede para deixar ele em paz, e ele continua batendo na janela do vizinho, até que o vizinho levanta e resolve atendê-lo. E quando o vizinho vem, ele fala que ele precisa de um pedaço de pão para atender a visita, e aí o vizinho vai com toda a má vontade e dá o pão para ele servir a visita dele. E o que a gente entende com isso? Então se eu pedir, isso vai acontecer. Sim, mas a gente tem sempre que se colocar com essa questão de seja feita, Jesus já ensinou isso no Pai Nosso, seja feita a sua vontade. E essas duas parábolas, elas mostram exatamente isso, para a gente se apresentar com humildade. Então, quando a gente fica ali insistindo, quando a gente fica ali na condição de nada, eu não sou nada, se Deus quiser eu farei isso, se Deus quiser eu farei aquilo, e se Ele não quiser, não adianta, eu posso fazer de tudo que eu não vou conseguir. Porque Deus tem a decisão, apesar do meu livre-arbítrio, existe a vontade de Deus que é suprema. E aí a gente vai lá para observar os pássaros do céu. Não acumuleis vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças consomem, e os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça os consomem, nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Então, a gente não deve acumular, tesouros. Aí você fala assim, mas se eu devo me desenvolver, se é lícito, eu trabalhar, eu me desenvolver materialmente, eu me desenvolver intelectualmente e, consequentemente, espiritualmente também, agora eu não devo acumular? Sim, eu não devo acumular. E aí vocês vão entender lá na frente o porquê. E ele diz assim, eis que vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis o que comer para o sustento da sua vida, onde achareis de vestir para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento? E o corpo não é mais que o vestimento? Aí ele diz para a gente observar os pássaros do céu, que não semeiam, não ceifam e não fazem provisões em celeiros. E Deus os alimenta. Observemos também os lírios do campo, que não tecem, e nem Salomão, com toda a sua glória, nunca se vestiu tão belamente quanto eles. Por que vos inquietais também com a vestimenta? E aí ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Assim como fazem os pagãos, como beberemos, como comeremos, o que vestiremos, porque o vosso Pai sabe que tendes essas necessidades.
Procurai primeiramente o reino de Deus em toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. E eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Parece uma coisa completamente contrária a tudo que a gente estudou até aqui, né? Mas não é. A gente não tem aqui uma coisa contrária, né? Uma dicotomia. O que a gente tem aqui, na verdade, é Jesus dizendo pra gente, primeiro, pra gente não ficar se prendendo, né? Tendo um monte de coisa, guardando, porque a gente não sabe. Quantas pessoas hoje estão aí cheias de fortunas? E aí quando ele fala ali onde está o seu tesouro, está o seu coração. Quantas pessoas estão cheias de fortuna e não tem como com o seu dinheiro comprar a sua saúde ou a saúde dos seus amores, do seu filho, da sua esposa? Não tá. Hoje você pode ter todo o dinheiro do mundo e você não vai conseguir. E aí, se for essa a vontade de Deus, né? E aí a gente pensa, Deus vai prover as nossas necessidades. O problema é que a gente acaba querendo acumular o supérfluo. Deus, ele provê, sim. E aí, se você pensar bem, em algum momento da sua vida você teve alguma dificuldade e você teve ajuda. Foi um cliente que surgiu, foi uma venda que você fez, foi um emprego novo que apareceu, foi um amigo que te ajudou. Às vezes até como aquela viúva, uma causa que você tinha na justiça e você ganhou, que estava lá há tempos. E você estava precisando daquilo e apareceu. Então Deus, ele encontra meios de nos ajudar. E aí cabe a gente pensar o seguinte: nós também podemos ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, se nós quisermos. Então, se eu fico sabendo lá que o meu irmão está passando por uma necessidade, por uma dificuldade, ou se eu fico sabendo que tem uma pessoa na comunidade que está passando necessidade, por que eu não posso ser instrumento de Deus na vida daquela pessoa? Só se eu não quiser. Então, eu tenho que ficar com os meus olhos e os meus ouvidos atentos para isso, para que eu possa também servir e ajudar, para que isso se cumpra na vida das outras pessoas. E aí, ele diz assim, o problema é que nós somos profundos e insatisfeitos. Então, se eu ganho 5 mil, eu quero gastar 6, eu estou insatisfeito. Se eu fiz 10 viagens, eu queria ter feito 15. Se eu ganho 10 mil, mas eu ganho pouco, eu precisava ganhar era 20. A gente vai aumentando as nossas necessidades desnecessárias. A gente vai criando necessidades que não são reais. E a gente começa a viver uma infelicidade. Ele diz aqui que a gente é infeliz por nossa própria culpa. Porque a gente vai criando um monte de necessidade que não é real, que não existe. E aí a gente vai ficando frustrado, triste, insatisfeito. E aí Deus permite que a gente passe pelas situações difíceis para a gente aprender, para a gente começar a dar valor para as coisas verdadeiras. Porque a gente fica meio perdido, a gente fica atordoado, distraído, que nem uma criança. E aí, mais à frente, então a gente precisa sim trabalhar, a gente precisa sim se esforçar. A gente não deve guardar. Por quê? Porque se a gente for desencarnar hoje, lembra daquela passagem do rico? Que guardou, e naquela noite
ele ia ser levado para o mundo espiritual. E de que adiantou ele guardar tudo aquilo? Não adiantou de nada. Agora, se ele tivesse distribuído tudo aquilo, aí sim teria adiantado. Porque o tesouro dele não é aquele dinheiro material. A gente perde muita oportunidade. Quem trabalha com criança tem esses insights maravilhosos que eles trazem pra gente. Uma criança de 2, 3 anos, eu ganhei um livro da Monja Coen, O Poder do Agora. E é muito interessante, porque a criança, ela vive isso. Ela vivencia o agora. Uma criança de 2, 3 anos, ela vive aquele momento. Ela não fica preocupada com o passado. Ela ganha uma barra de chocolate, ela não tá nem aí. Se há um mês atrás ela comeu chocolate, ela teve uma diarreia horrorosa. Ela vai se ver com aquele chocolate ali, ela vai querer aproveitar aquele momento. Ela não vai se preocupar que ela vai guardar chocolate, porque lá na frente pode ser que falte chocolate na vida dela. Não, ela vive ali aquele momento, ela brinca ali, ela curte. E a gente perde isso, a gente vai crescendo e a gente vai perdendo isso. A gente começa a viver ou no passado, sofrendo, remoendo, ou lá na frente se preocupando com coisas que muito provavelmente nunca vão acontecer com a gente. Então, o agora, o presente, a gente deixa passar pelas nossas mãos e a gente não vive. E a gente não distribui, porque a gente fica preocupado que amanhã eu posso não ter. Não, vamos viver agora, intensamente. Mas intensamente não é da forma pejorativa, é intensamente no bem. Intensamente amando, intensamente ajudando, intensamente perdoando, intensamente sendo feliz com o que eu tenho. O que eu tenho hoje? Eu tenho hoje uma lata de Coca-Cola, que não é light, que não é diet. Hoje eu fiquei feliz com uma Coca-Cola. Eu nem gostava de Coca-Cola. Quem me conhece sabe que eu nem era amiga de Coca-Cola. Mas hoje eu vi uma lata de Coca-Cola e eu fiquei muito feliz com aquela lata de Coca-Cola. São as pequenas coisas. É o você usufruir daquela pequena coisa, valorizar, sabe? E ser feliz com aquilo. Não precisa muito, a gente não precisa muito. E aí ele vai mais adiante, vou correr um pouquinho por causa da hora. E ele vai mais adiante, ele diz assim, não vos cansei pela posse do ouro. Novamente Jesus falando a respeito do dinheiro, né? Da questão essa linha do equilíbrio aí é que a gente tem que ter. É o necessário, sair do supérfluo, né? E aí ele fala para os apóstolos dele, que ele está direcionando para irem levar a palavra dele, e ele diz para os apóstolos que eles não levem um monte de coisa, que eles vão se acomodar na casa das pessoas. Naquela época era assim que funcionava. E que se eles... Por que eles não poderiam levar coisas? Porque as pessoas até poderiam querer acolhê-los por interesse. E não era essa a proposta, né? Então, assim, eles iam sem nada. E Deus provia todas as coisas para eles. Realmente provia o necessário, não o supérfluo. E aí ele diz assim, quando eles forem para a casa de uma pessoa, né? Ao entrar numa casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nessa casa. Se essa casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Olha que lindo. Então, se a casa for digna, a paz vai ficar. Se a casa não quiser receber aquilo,
aquilo volta para a gente. Da mesma maneira que o outro, a gente tem essa paz maravilhosa na nossa doutrina espírita, doutrina que conforta os nossos corações, que consola, que mostra que a morte não faz uma ruptura de laços de amor, de afeto, de sintonia, muito pelo contrário. A morte é uma separação temporária, mas que se a gente quiser, a gente pode até entrar em contato. Através da doutrina espírita a gente tem até isso. A gente vê, agora não por conta da pandemia, mas o 2 de novembro, tantos corações confortados, consolados ali, tantos afetos sendo restaurados ali, né, demonstrados através das mensagens. Isso é muito importante. Agora, se eu vou levar o ensinamento de Jesus, o ensinamento da doutrina espírita para uma pessoa e essa pessoa não quer receber, eu não posso obrigá-lo. Eu não posso obrigar essa pessoa. Eu tenho que respeitar, porque é o momento, é a construção, é a capacidade dela. Foi assim que Jesus fez. E na medida que eu respeito, ok, essa paz volta para mim. Dependendo da condição da pessoa, ela fica com paz também. Ambos, né? Mas pelo menos a gente não entra em atrito. A gente não perde a nossa paz. Porque o que a gente está vendo hoje, infelizmente, são as pessoas perdendo a paz em conflitos de religião, em conflitos políticos, né? A gente não deve discutir nem por futebol, cada um tem seu time, ok. Cada um tem a sua forma de pensar e ok. Cada um vai ter a sua razão, o seu entendimento. A gente só precisa respeitar o entendimento do outro e guardar a nossa paz. Porque, na verdade, o que ocorre? A gente está passando por um momento de transição. E está faltando paz no nosso planeta. E a paz do mundo, como diz a musiquinha da evangelização infantil, começa em mim. Eu sou responsável por construir a paz desse planeta. Eu sou responsável pela minha paz individual, mas também pela paz coletiva. Se todos nós vibrarmos em paz, a gente vai ter uma diminuição ou passaremos por isso de uma forma mais suave, diferenciada. Mas a gente precisa vibrar em paz. Vibrar em paz pelo outro que não pensa como nós. Vibrar em paz pelos que são diferentes. Vibrar em paz pelos nossos governantes. Pelos cientistas que estão desenvolvendo aí vacinas e outros remédios que podem vir. Enfim, vibrar em paz por todos eles. Porque diferente da raiva, a raiva ela contagia, ela contamina. E quando você vê, você tem o círculo da raiva. Mas a paz, ela tem um poder muito mais abrangente de contagiar, de irradiar, porque a paz vem de Jesus. A paz, ela passa por nós, mas ela vem de Jesus, vem de Deus, de Jesus para nós. E se a gente sintonizar nisso, se a gente sintonizar com Jesus para propagar essa paz pelo nosso planeta, a gente vai estar fazendo a nossa parte. E tudo isso que a gente aprendeu aqui, o poder do trabalho, do esforço, do desenvolvimento, mas também da sintonia com a vontade de Deus, a gente vai estar colocando em prática.
Então, meus amigos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos e em todos os lares do nosso planeta, neste momento, que ela se faça presente através de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais e de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.